Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Está escrito o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero conversar com vocês sobre o tema cuidado com a sua língua. Bom, esse tema tem a ver com todos nós. Ou quem se aventura a levantar a mão e dizer, não, esse não é um problema meu. Se você levantar a mão e dizer que você não tem problema com a língua, vou lhe dizer que você é um perfeito varão. Em um grau maior ou menor, todos nós lidamos com esse problema. E você e eu temos visto pessoas sendo curadas mesmo, por uma palavra boa, oportuna, que vem como bálsamo, como medicina para a alma. Mas também nós já vimos pessoas doentes, machucadas e feridas, porque foram vítimas de uma seta venenosa, de uma palavra ferina, de uma crítica injusta, de uma maldição imposta sobre ela. Eu não posso me esquecer, quando estava um dia no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, e entra uma mulher chorando, abatida, triste. E quando ela se acalmou um pouco, eu perguntei o que está acontecendo com a senhora. Ela me respondeu, eu estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do 10º andar do prédio, se esborrachou no asfalto. E eu perguntei, mas que conexão tem esse fato com o fato da senhora estar aqui? Ela me respondeu, é que eu estou para fazer a mesma coisa, mas não tenho coragem. E eu perguntei, mas por que a senhora quer acabar com a sua vida? Ela me respondeu, porque desde criança eu escutei do meu pai que eu era um problema. E eu perguntei, mas o que é que a senhora fez diante desta palavra de seu pai? Ela disse, eu me casei com o primeiro pretendente que apareceu para sair de casa.
E eu perguntei: e daí, o que aconteceu daí para frente? Ela disse: o meu marido é igualzinho meu pai. Me dizia que eu era um problema. Me divorciei dele, casei de novo. E o meu segundo marido repetindo as mesmas coisas. Me divorciei dele, casei a terceira vez. E o meu marido me fala as mesmas coisas. E ela conclui: pastor, eu sou um problema. Eu confesso para vocês que eu me emocionei muito ao ouvir o relato daquela mulher e disse para ela 3 coisas que quero repetir para vocês. Talvez você que está aqui hoje já foi vítima de uma palavra insensata, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um parente, ou de um namorado, ou de uma namorada, de um noivo, de uma noiva, do marido, da esposa, de um patrão, de um professor, não sei. Eu preciso lhe dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Apesar de quem você é, de quem eu sou, Deus nos ama. Então nunca aceite que alguém imponha sobre você uma palavra de fracasso, de derrota, de maldição, a ponto disso adoecer a sua alma. Os pecados da língua são muito graves. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Só para fazer um checklist, você tem proferido palavras frívolas? Por exemplo, já falou mal dos outros alguma vez? Você já xingou alguma vez? Já perdeu o controle emocional, se destemperou emocionalmente alguma vez? Você já contou alguma piada imoral que não deveria ter contado, mas contou? Você já espalhou alguma fake news alguma vez? Você percebe que nós todos estamos nesse barco, num dado momento ou no outro da vida. Quando Provérbios, no capítulo 6, vai retratar os 6 pecados que mais a alma de Deus abomina, dentre eles estão 3 pecados da língua. Deus abomina a língua mentirosa, Deus abomina a testemunha falsa, mas a alma de Deus não tolera. O pecado que mais ofende a Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. O leve trás, o correio dos corredores, a pessoa que atiça, que joga uma pessoa contra a outra. E se você perceber, a carta de Tiago, que é uma carta prática, já trata desse assunto antes do capítulo 3. Confira comigo aí, no capítulo 1, no versículo 19, ele alerta: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para falar. Se você falar com raiva, irado, no afogadilho da crise, você corre o risco de falar o que você não quer falar, com um tom de voz que você não deveria usar, acaba machucando a pessoa que você mais ama e perde a razão. Mas confira aí o capítulo 1, versículo 26. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então note você que Tiago é uma carta prática. É claro que existem outros problemas que podem tornar a religião de alguém vã, mas ele destaca a língua desenfreada, a língua solta, a pessoa irresponsável na sua fala, que fala para depois refletir. E essa fala irrefletida, ou essa língua desenfreada ou solta, anula qualquer religiosidade que você possa ostentar. Então,
Eu gostaria que nós, agora com a Bíblia aberta em Tiago 3, pudéssemos examinar essa passagem. Então Tiago vai tratar especificamente desse assunto. E ele começa dizendo assim: meus irmãos. Então ele não está falando para o não crente, ele não está falando para o descrente, ele não está falando para o ateu, ele não está falando para o agnóstico, ele não está falando para o idólatra, ele não está falando para o feiticeiro, ele não está falando para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, ele está falando para dentro da igreja, falando para nós, para você e para mim. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto mais conhecimento, quanto mais privilégio, maior a responsabilidade. E ele vai para o verso 2 e diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, não tente ser uma pessoa santarrona, bater no peito e dizer: eu sou virtuoso, eu sou um crente modelo, eu sou um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, e começar a bater palma para você mesmo. E Tiago já começa admitindo que nós todos, alguns não todos, tropeçamos em muitas coisas. Só não enxerga os seus pecados quem está longe de Deus. Se você andar na luz, até as manchas menores são notórias. Tropeçamos todos em muitas coisas. E aí ele destaca: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas quem não tropeça no falar? Fazendo um inventário da nossa vida, pense comigo, 2022. Você já tropeçou no falar em 2022? Então nenhum de nós aqui nessa congregação está fora do alcance dessa exortação de Tiago. Eu gostaria então que nós pudéssemos observar o que significa isso. Uma palavra falada, alguém já disse, é como uma flecha que você despacha, ela não volta mais. Alguém disse assim: mas não era a minha intenção. Bom, a pessoa que foi alvo ou vítima da sua palavra não consegue ler seu coração, ela não consegue ler sua intenção, ela só escuta a sua voz. Se machucou, vai machucar mesmo. Se feriu, vai ferir mesmo. Só Deus conhece a intenção. Então é uma seta que você joga, não recolhe mais. Ou alguns comentários, eles são tão nocivos, eles são tão devastadores, que é como você subir no alto de uma montanha, solta um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. Mormente, meus irmãos, na época que nós vivemos hoje das mídias sociais. Então, um conselho prático: não entre em discussões em mídias sociais. Não entre em disputas de palavras em mídias sociais. Isso é jogar um saco de penas do alto do Monte Everest. Não dá para recolher tudo mais. Você não administra isso mais. Se alguém criticar você nas mídias sociais, não tente se defender lá. Não faça isso. Porque isso vai ter uma proporção inimaginável para machucar muita gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras que Tiago levanta para nós entendermos esse assunto. Em primeiro lugar, ele diz que a língua tem o poder de dirigir, e ele usa dois exemplos. Veja você comigo no verso 3 e no verso 4. O primeiro exemplo, no verso 3, ele usa a figura do freio do cavalo. Bom, eu fui criado no interior, na região rural, no lombo de cavalo. Então a primeira coisa que você faz, um cavalo forte, que tem uma força descomunal, que pode usar essa força para o mal, se você montar num cavalo que não foi ainda adestrado, é um risco à sua vida. É preciso que tenha um amansador, adestrador profissional para domar, amansar, domesticar aquele animal.
E qual é o instrumento que é usado? É o freio na boca. O freio na boca, se você controla a boca do cavalo, você controla todo o cavalo. Ele vai usar a força dele de maneira benéfica a você. Ele vai transportar você, ele vai transportar uma carga, ele não vai colocar você em risco, porque você controlou a boca dele, pelo freio. Na linguagem de Tiago, se você controla a sua língua, você controla o seu corpo, seus impulsos, a sua energia, tudo aquilo que você tem dentro de você de força vai ser canalizado para o bem e não para o mal. Mas se você não controla a sua língua, você se torna como um animal indócil e vai provocar desastres, riscos, perigos para você e para outrem. Essa é a linguagem de Tiago. Mas agora ele vai dar um segundo exemplo, no versículo 4. E ele diz, observai igualmente, ou seja, ele está usando ainda a mesma linha de raciocínio. A língua tem o poder de dirigir. Ele sai do animal para uma navegação, e diz assim, observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Então, pense num navio transatlântico, pense um navio transportando centenas, milhares de pessoas, ou toneladas e toneladas de containers. Os navios singram os mares, enfrentam tempestades borrascosas, ventos rijos sopram para cá e para lá. E lá tem um homem chamado timoneiro. E ele tem um pequeno instrumento nas suas mãos chamado leme. E esse leme é que pode governar esse navio, singrando as águas revoltas dos mares encapelados, para que esse navio não se choque nos penhascos, nas pedreiras, nos icebergs da vida, para fazer uma viagem segura e benéfica. Assim ele diz, como um leme governa um navio no alto mar, a sua língua há de governar a sua vida, para que você não entre em acidentes perigosos, para naufragar moral e espiritualmente. A língua tem o poder de dirigir. Mas notem vocês que ele vai mudar a figura, porque a língua não só tem o poder de dirigir, mas agora a outra figura é que a língua tem o poder de destruir. Confira comigo os versos 5 a 8. E ele diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Ele está concluindo o raciocínio dos versos 3 e 4, poder de dirigir. Mas agora vai mudar a figura. Veja comigo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então ele começa a dizer que a língua tem o poder de destruição. E qual a linguagem que ele vai usar? A linguagem do fogo. Bom, não precisa ser um especialista para saber que uma guimba de cigarro pode botar uma selva inteira em chamas. Eu tive agora, na segunda viagem a Israel, eu achei muito curioso isso. Aliás, triste, não curioso. Porque um dos cenários mais belos de Israel, quando você visita, é o Monte das Bem-aventuranças. Lá tem um jardim muito bonito, sempre muito bem tratado, sempre muito bem cuidado. E nós fomos na primeira quinzena de julho, e aquele jardim florido, bonito. Aí voltamos, levei uma segunda caravana, na segunda quinzena de julho, e houve um incêndio nesse local. E o jardim está totalmente devastado pelas chamas. Eu não sei a razão, mas talvez alguém descuidado jogou uma guimba de cigarro, ou alguém descuidado riscou um palito de fósforo. Quantas tragédias já têm acontecido? Eu fico imaginando, por exemplo, que foi o incêndio de Roma, no dia 17 de julho do ano 64, quando 70% da maior cidade do mundo naquela época foi devastada. Eu fico imaginando o que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de outubro de 1871, às 20 horas e 30 minutos,
quando Moody pregava numa grande cruzada evangelística na cidade de Chicago, e houve um grande incêndio na cidade de Chicago, a ponto de 100 mil pessoas ficarem sem casas, a ponto de 17.500 prédios danificados, a ponto de centenas de pessoas terem morrido naquele grande incêndio. Às vezes, um palito de fósforo que você risca pode provocar esse terrível incêndio. Qual a linguagem de Tiago? Uma palavra mal colocada, uma crítica injusta, um boato colocado com malignidade, uma maledicência acerca de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou de uma igreja, ou de uma estrutura, pode trazer uma consequência inimaginável. Sabe por quê? Porque a língua, como fogo, tem o poder de destruir. Me permita dar um exemplo histórico sobre isso. Há alguns anos, e isso foi antes do ano 1900, 4 repórteres estavam aguardando na cidade de Denver, no Colorado, a chegada de um importante senador dos Estados Unidos para uma entrevista com ele. E tinha muita gente aguardando. Ele tinha alguns projetos importantes para a cidade de Denver, no Colorado, e a imprensa estava lá. E para a frustração daqueles 4 repórteres, o senador não chegou no trem e eles ficaram muito frustrados, muito frustrados. Tinham viajado para isso, para entrevistá-lo. E então, o que fizeram? Eles foram para o Oxford Hotel de Denver e se embriagaram naquela noite. E ao final daquela noite, eles resolveram escrever um artigo fantasioso, imaginário. E o tema do artigo deles, publicado no jornal, foi este: a China anuncia a derribada de suas muralhas centenares. E publicaram fake news, uma notícia falsa, fantasiosa, espalhafatosa. E eles jamais podiam imaginar os desdobramentos dessa publicação. Foi como uma bomba explosiva. A China se alarmou. Os cristãos na China passaram a ser perseguidos. Em virtude desse fake news é que começa e provoca a revolução dos boxers. Em 1900, essa revolução se alastrou e milhares de pessoas foram mortas. Para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Japão tiveram que capturar Pequim no dia 14 de agosto de 1900. Em 1901 é que veio o Tratado de Paz, mas foi o combustível para inflamar o nacionalismo francês, o nacionalismo chinês, encarnado na Revolução Comunista de 1949. O estupim desse fogaréu todo foi um artigo de fake news, foi uma palavra insensata, irrefletida, que trouxe consequências tão danosas. Agora, traz isso para a nossa realidade hoje, dentro da família, no casamento, nos relacionamentos interpessoais, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de um salão governamental, dentro das instituições republicanas. O que é que uma palavra mal colocada, nociva, maligna, perniciosa, mentirosa pode produzir de efeitos desastrosos? A língua é como fogo. Mas vejam vocês comigo, por favor, no verso de número 6 e 7, outra coisa interessante. Está escrito assim: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas do inferno. Meus irmãos, quantas pessoas que destruíram a si mesmos por causa da sua língua? Quantas pessoas que morreram precocemente por causa da sua língua?
Quantas pessoas criaram problemas gravíssimos para elas, para a sua família, por causa da língua? Quantos conflitos dentro das igrejas por causa da língua? Quanta destruição no mundo por causa da língua? Ela é perigosa. Mas agora, vejam vocês que a língua é tratada como uma espécie de fera, indomável. Aliás, acho que a fera mais perigosa do mundo é aquela que se esconde atrás da toca dos dentes. A língua. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 7. Quando Tiago diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. O homem doma leão, doma tigre, doma elefante, doma rinoceronte, doma até cobra. O homem doma as aves, os botos, os animais, os peixes. Ou seja, tudo que Deus criou está debaixo do controle do governo do homem. Ele doma, ele tem o controle de dominar, de adestrar, de ensinar. Mas diz Tiago que um animal que é como fogo, o homem não consegue domar. Versículo 8: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E agora ele vai usar a segunda figura. Primeiro é o fogo que destrói, agora é o veneno que mata. É um veneno letal. Vocês sabem que o veneno da língua é pior que o veneno da serpente, porque o veneno da serpente, quem botou na serpente foi Deus, mas o veneno da língua quem botou é o demônio. É um veneno incontido, é mortífero, é letal. Palavras matam. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Desta forma, irmãos, o que Tiago está dizendo para nós é que nós sempre deveríamos filtrar algo antes de falar. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos entender uma coisa aqui? Tem gente que quer ser mais real do que o rei, e diz: mas o que eu estou falando é verdade. O que o texto está dizendo é que a sua palavra deve ser unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Tem hora que você precisa ficar calado, tem que ser verdade. É inoportuno. O silêncio é de ouro. Então pergunta assim: é verdade? É oportuno? É necessário? Vai edificar? Porque se não passar por esse filtro, por essa peneira, ainda que você ache que você tenha razão, você vai trazer mais mal do que bem. Tem hora certa de falar, há tempo de falar e há tempo de ficar calado, diz Eclesiastes capítulo 3. Mas notem comigo, voltando para Tiago 3, que vai trazer uma outra exortação sobre a questão da língua. É que a língua é também incoerente. Ela tem o poder de dirigir, como o freio e o leme. Ela tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno. Mas agora Tiago vai dizer que a língua é inconsistente. Olha o argumento dele dos versos, a partir do verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou seja, você está num culto, como nós estamos aqui, e o que nós fizemos agora há pouco? Nós cantamos louvores a Deus, nós exaltamos a Deus, nós enaltecemos a Deus, nós fizemos elogios a Deus. Daqui a pouquinho, você sai do templo, você passa pelos corredores, você entra lá no pátio externo, você pega um carro, um Uber, um táxi,
ou um ônibus, ou um trem, ou um metrô para sua casa, e de repente você começa a falar mal de alguém, sem perceber. Comentário desairoso, desnecessário. Você acabou de louvar a Deus aqui, e agora você está falando mal de alguém que foi criado à semelhança de Deus. Da mesma fonte está saindo água doce, está saindo água salgada. Somos um ser contraditório, paradoxal, parece que há uma esquizofrenia enfiada dentro da gente. Do mesmo jeito que você adora a Deus, no outro instante você está falando mal daquilo que você acabou de elogiar. Porque quando você fala mal do próximo, você está falando mal de Deus, que o criou, a sua imagem e a sua semelhança. Mas, amados, me permita a terceira figura que Tiago vai usar para nos ilustrar o poder da língua e a necessidade de termos cuidado com a nossa língua. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. Ela é como o freio de um cavalo, como o leme de um navio. Segundo, a língua tem o poder de destruir. Ela é como um fogo e ela é como veneno. Terceiro agora, a terceira figura que ele vai usar é que a língua tem o poder de deleitar e alimentar. Confira comigo, por favor, o que ele vai dizer no versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que ele está querendo dizer com isso? Se você parar para perceber, há duas árvores citadas aqui. A figueira produz o quê? Figos. E ele vai dizer que a videira produz o quê? Uvas. Tanto o figo quanto a uva são frutos deliciosos, que trazem prazer, trazem deleite, trazem sustento. Por isso que você vai e compra figo e uva até hoje. Mas ele está dizendo o seguinte: você porventura já viu em algum lugar, uma figueira produzir azeitona? Não é da natureza da figueira produzir azeitona. A oliveira produz azeitona, mas a figueira produz figo. Porventura você já viu uma videira, uma parreira de uvas produzir figos? É impossível, porque não é da natureza dela fazer isso. E aí ele começa a perguntar: mas como você que é um crente, lavado no sangue do Cordeiro, habitado pelo Espírito Santo, que foi regenerado, transformado, pode, sendo você uma fonte de água límpida e doce, onde as pessoas podem beber e se satisfazerem, e se deleitarem, jorrar água salgada? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Como é que uma pessoa que não foi regenerada pode produzir vida através de seus lábios? Então a nossa língua precisa ser uma fonte de água doce, e a nossa vida precisa ser uma árvore frutífera que alimenta e deleita, e não uma fonte de água salgada ou uma árvore que não dá o fruto de acordo com a sua natureza. Dito isto, amados, eu gostaria de parar um pouquinho para a nossa reflexão e aplicação. Eu de maneira nenhuma estou querendo botar carapuça em qualquer irmão aqui, ou constranger você com esta mensagem, porque disse, e à luz do texto, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. Nenhum de nós aqui pode dizer: não, eu sou melhor que você. Todos nós estamos no mesmo barco. Agora, nós podemos dar uma melhorada, não podemos não? Nós podemos tomar nesta noite algumas decisões. Precisamos ter mais cautela, mais cuidado. Precisamos botar freio e pegar o leme na mão. Precisamos ter cuidado com aquelas palavras perigosas, como uma fagulha, como um pequeno palito de fósforo aceso, que pode botar em chamas toda uma selva.
Precisamos ter o máximo cuidado, porque uma gota de veneno pode levar alguém à morte. Precisamos ter cuidado, porque a língua, embora sejamos tão hábeis para domar as feras, os peixes e as aves, nós não conseguimos domá-la, a não ser que o Espírito de Deus nos controle, nos dê domínio próprio. Nós seremos destemperados nas nossas palavras. E aqui eu queria evocar o varão perfeito. O varão perfeito que, à luz de Tiago 3:2, é impossível para nós, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então, nenhum de nós aqui é um perfeito varão, nem uma perfeita varoa. Mas existe um perfeito varão. E quem é ele? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca houve dolo em sua boca. Nunca houve mentira em seus lábios. Nunca houve engano em seus conceitos. Nunca houve injustiça nas suas palavras. E para mim a marca de um crente maduro não é quanto ele conhece, é quão parecido ele é com Jesus. E quando você lê a história de Jesus, a biografia de Jesus, você lê os evangelhos, uma coisa você percebe: sempre que alguém chegou perto de Jesus machucado, ferido, quebrantado, saiu de lá restaurado, curado, levantado para a vida. Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, se nós queremos ser chamados de cristãos, nós precisamos imitar a Jesus. E aí a questão é: como é que a pessoa chega até nós? Como é que ela sai depois que conversa conosco? Mais animada com a vida? Mais disposta a se levantar, a se erguer? Ou uma pessoa que depois que conversa com a gente, ela sai desanimadíssima com a vida? Quem é você? As pessoas saem melhores ou piores depois que batem um papo com você? Quem é você? Quando você chega num ambiente, um ambiente melhora ou piora? Que Deus nos ajude a olhar para o perfeito varão e imitá-lo, porque só Ele pode nos dar a graça de usarmos a nossa língua para ser medicina da alma e não veneno da morte. Que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. E você vai refletir sobre isso. Alguém já disse com toda razão, o autor do livro O Monge Executivo, diz que você não é o que você fala, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Então, quem sabe agora você possa pedir a Deus: me ajude, Senhor, a melhorar essa semana, na minha casa. Usar um tom de voz mais manso, que às vezes não é o que você fala, é como você fala. Às vezes você tem até razão no que está falando, mas o seu tom de voz estragou tudo. Peça a Deus mansidão, peça a Deus domínio próprio, peça a Deus autocontrole, peça a Deus oportunidade de você usar a sua língua para abençoar alguém, para encorajar alguém. Nesse tempo de tantas tensões relacionais, ajude alguém. Dê uma palavra boa para alguém, encoraje alguém, seja um bálsamo para alguém. Meu Deus, nós estamos todos aqui, carentes da Tua graça, necessitados da Tua ajuda. E eu te peço em nome de Jesus que Tu nos ajudes, meu Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos. Se deixados à nossa própria vontade, sob os efeitos do nosso próprio eu, a nossa língua vai ser fogo e veneno,
e não medicina para a alma. Tem misericórdia de nós. Livra-nos dos pecados da língua. Livra-nos de tropeçarmos na nossa própria palavra. Que a nossa palavra seja a palavra de vida. Que o nosso coração transborde palavras de vida eterna. Que nós olhemos agora para aquele que é o modelo maior, é o varão perfeito, que é Jesus Cristo. E o imitamos nesta área tão vital da nossa vida, do nosso testemunho cristão. Abençoa o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo nos seus relacionamentos dentro de casa, no seu trabalho, no seu convívio com a família, com a parentela, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a conviver dentro da tua igreja de maneira harmoniosa. E que desta maneira a nossa fala, a nossa comunicação, a nossa linguagem seja santa, seja abençoadora, seja espiritual, enleve a alma das pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos exortas nesta noite. E nós Te adoramos por isso. Em nome de Jesus. Amém.